Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, a honra mais uma vez de estar aqui com a Adalberto Maluf na Transpúblico 2018. Adalberto, seja bem-vindo ao microfone mais uma vez. O que a BYD dessa vez está apresentando aqui de destaque nesse evento fantástico? Seja bem-vindo. Olá, Henrique, é sempre um privilégio falar com o pessoal da Rádio Ônibus. Bem, a BYD traz hoje duas grandes novidades para essa feira, né? Primeiro é o lançamento de um chassis piso alto, tanto para modelos urbanos como para fretamento intermunicipal. Então a gente já tinha aqui modelos tipo esse, né, micro-ônibus Cavolari, também piso baixo Cavolari com a Marco Polo, e agora inauguramos esse modelo de piso alto, já com as primeiras carrocerias Caio e também Marco Polo, para expandir um pouco o portfólio das nossas operações urbanas. E o segundo grande lançamento é a possibilidade da criação da infraestrutura completa integrada com o veículo, né? O sistema aqui do Charging Infrastructure que a gente está lançando, que basicamente sempre que a gente vende um projeto de ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, ou mesmo empilhadeira elétrica, a gente vende a solução completa que inclui infraestrutura de recarga e painéis solares para abastecer essas frotas. Então, todos, né, nós sabemos que o ônibus elétrico economiza aí na faixa de 70% do consumo de combustível, né, em eficiência energética. E um estudo da URBS, feito lá em Curitiba, mostrou que o ônibus elétrico reduz 86% o CO2 equivalente se você pegar do tanque à roda, né? Então você pega desde a energia gerada, o CO2 gerado para gerar energia na sua operação e depois no seu descarte, mesmo assim o elétrico economizava 86% de CO2 em relação ao diesel, que é uma redução significativa. Porém, agora, com o painel solar, a gente vai estar reduzindo 100% dos poluentes locais e reduzindo também 100% dos poluentes que causam gás de efeito estufa, como o CO2. Né? Porque agora eu vou estar gerando painel energia solar fotovoltaica, operando no veículo, e depois a gente tem o reuso dessa bateria após a vida útil do ônibus nos sistemas de estacionamento estacionários de energia, né, os Energy Storage, e depois a reciclagem total. Então com isso a BYD implementa aqui no Brasil o ciclo de emissão zero, que é aquele modelo que a gente já vende em outros lugares, que é entregar a solução completa para a eletrificação de frotas, ao mesmo tempo que você gera energia limpa. Então energia limpa renovável, mobilidade elétrica, é o futuro integrado cada vez mais factível a empresas, cidades e operadores. Quer dizer, tudo que você está falando está facilitando, está simplificando a vida do operador também, com tudo isso já à disposição dele, né, para poder alimentar o veículo aí. Como é que está o cenário brasileiro? Alcançou as expectativas? Tem muito ainda muitos desafios para enfrentar, para mostrar para quem está ali, para quem está, o empresário de modo geral, que é uma solução que se paga e que dá para colocar no dia a dia para funcionar mesmo, Alberto? Claro. Olha, o mercado de ônibus elétrico, de carro elétrico, vem crescendo a níveis incríveis no mundo todo, né? A BYD entregou aí pelo menos 40 mil ônibus a nível global e só esse ano vão ser entregues mais 20 mil ônibus, né? E vê que o mercado vem crescendo aceleradamente. Lá fora, as grandes cidades do mundo estão absorvendo a tecnologia numa velocidade um pouco maior. Mas infelizmente no Brasil ainda o mercado caminha a passos um pouco mais lentos. Por quê? Sua opinião, né? O que acontece, né? Você apresenta a proposta, mostra todos os benefícios, né, tanto para o empresário quanto para a própria população, né, de uma grande cidade metropolitana. O que está esbarrando aí para a coisa realmente fluir? Primeiro, o mercado brasileiro tem uma peculiaridade de você ter fabricantes de chassis e carroceria separados, né? Diferente da Europa, Estados Unidos, que você vende a solução completa, o ônibus completo. Então aqui a gente teve 1 ano e meio, 2 anos de espera para que as montadoras, as carrocerias nacionais ficassem prontas, né? Teve todo esse processo de criação de tecnologia, transferência de tecnologia. Agora finalmente a gente está aí com as carrocerias nacionais, então a partir de agora a gente pode vender. Então o primeiro foi esse tempo, né? Tropicalização do chassi, desenvolvimento de conteúdo local, fornecedores locais. Não dá para vender ônibus importado no Brasil, né? O mercado brasileiro é um mercado muito protegido, com tarifas de importação e operadores que estão acostumados a comprar aqueles produtos que são feitos aqui. Esse gargalo foi superado, está sendo superado. O segundo é o modelo de remuneração de muitas cidades. Uma boa parte das cidades brasileiras, eles não remuneram o operador pela eficiência, eles remuneram o operador por passageiro, né?
Então, às vezes o custo do operador é comprar um ônibus mais barato, porque depois de 3, 4 anos ele revende, aí ele fica mantendo uma frota ali e ele ganha bastante dinheiro nessa compra, na revenda, e mantém sua frota jovem para ter menos custo de manutenção. É diferente, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que são operadores públicos, que ele pensa, bem, em 10 anos de operação, o elétrico economiza 20%, 30% do custo. Então eu vou pagar mais caro agora, porque lá na frente eu vou ter esse benefício. Então o Brasil tem essa dificuldade, que são concessões públicas com operadores privados. Então a gente precisa ainda achar uma equação para o operador poder ganhar dinheiro, melhorar a qualidade do serviço, atrair mais passageiro, ao mesmo tempo que ele precisa de uma concessão mais longa. Então cidades onde o cara tem mais 3, 5 anos de concessão, ele não quer pôr um elétrico. Né? Já quando você fala de ter concessões um pouco maiores, um pouco mais longas, por exemplo, agora São Paulo, você vai ter a nova concessão, que seja 10 ou 20 anos, mas está falando da execução da lei do clima, que impõe meta de redução de poluentes, seja material particulado, NOx e CO2. Quem assinar o contrato vai estar obrigado pelo contrato a fazer renovação de frota. A SP-Trans estima pelo menos 4 mil ônibus elétricos rodando em 5 anos em São Paulo. Então aí é mais fácil, porque ele tem uma nova concessão, o ônibus elétrico pode rodar 15 anos, o diesel pode rodar no máximo 10. Com isso você cria esse ecossistema de facilidades, aonde para o operador a conta vai fazer sentido já no dia 1. Que ele vai ter um ônibus que reduz o seu custo operacional, ao mesmo tempo melhora a qualidade, reduz ruído, melhora a fluidez. Com isso ele vai atrair novos passageiros e consegue ter mais rentabilidade por ônibus, né? Então acho que são várias equações que ainda no Brasil as coisas não estavam caminhando. A gente não tinha muito incentivo também federal, estadual. Agora nos últimos anos, nos últimos meses em especial, o tema da mobilidade elétrica vem ganhando um certo destaque. Então agora, somados a esse contexto que as carrocerias nacionais ficaram prontas, a fábrica de chassis agora tem uma perspectiva melhor. Quer dizer, hoje a gente está falando de 5 cidades no Brasil com ônibus elétrico, né? Quais as cidades? Hoje tem Campinas, São Paulo, Santos, Volta Redonda, que implementou agora a primeira tarifa comercial zero do Brasil, né? Um projeto muito bonito de fomento do comércio local, feito pela própria prefeitura, e Brasília, né? Aí até o final do ano a gente entrega mais 5 cidades pelo menos, que já estão aí, foram vendidas, vão ser entregues nesses próximos meses. Então com isso a gente chega no final do ano com pelo menos 10 cidades, aí uma frota aí próxima de 100 ônibus rodando. Então a perspectiva futura para o ano que vem é muito melhor, né? A gente acredita muito que esse mercado vai se consolidar e crescer bastante. Em agosto de 2018, a cidade de Bauru passou a ter o ônibus 100% elétrico. O veículo custou R$1.800.000. O novo veículo foi comprado pela empresa Cidade Sem Limites. A bateria do ônibus tem duração de 4 horas e permite circular até 250 quilômetros. O ônibus tem capacidade para 33 passageiros sentados e ainda o espaço para cadeirante. Esse ônibus elétrico tem vida útil de 20 anos, o dobro de um ônibus convencional. E a Rádio Ônibus já foi conferir de perto essa novidade na cidade de Bauru. Veja a matéria completa da Rádio Ônibus em Bauru com ônibus 100% elétrico acessando o link aqui, ou na descrição desse vídeo o link da matéria completa. Na nossa última conversa, inclusive foi num evento como esse aqui em São Paulo, nós conversamos sobre o veículo elétrico rodoviário. Você havia anunciado que possivelmente já esse ano iríamos ver rodando nas rodovias. Como é que está isso? Realmente vai acontecer? Está mais próximo? Nós veremos o rodoviário ou o turismo? Os empresários estão interessados nisso? Sim, lá fora o mercado já cresceu bastante, então a nossa fábrica da Califórnia e a nossa fábrica na França, perto de Paris, ambas já produzem rodoviários, produzem modelos de fretamento, já estão crescendo, ganhando mercado. Aqui no Brasil esse mercado não deslanchou ainda, não cresceu. Primeiro porque a gente tinha que fazer o chassi piso alto tropicalizado, né, já com conteúdo local, que foi finalizado agora. E agora a gente está esperando os projetos das carrocerias, né? As encarroçadoras, obviamente elas também saíram no momento de crise, agora o mercado está crescendo, elas têm que optar por projetos.
Então muitas delas optaram por fazer novos modelos já tradicionais de diesel, né, de produtos que são amplamente vendidos, e a gente acaba entrando no fim da fila, né? Então agora para o final do ano você já vai ter os primeiros carrocerias em especial para fretados inicialmente. Aí a gente espera que também já tenha algum intermunicipal aí. Pode anunciar a empresa? A empresa vai estar testando o fretado? Não, quem está fazendo é a Marco Polo e a Caio estão fazendo, né? A gente ainda não tem uma empresa de fretados que está, mas tem alguns operadores de urbano que também operam fretados, então muitos deles se interessaram. Teve já operador que foi ver operações nos Estados Unidos, né? Que foram conhecer operações na China, na Europa. Então são vários operadores tradicionais, grandes operadores brasileiros que estão se inteirando, estão testando a tecnologia. Então eu acho que 2019 a gente já vai ver pelo menos fretados e alguns intermunicipais de distâncias menores. Já os rodoviários de distâncias maiores, talvez o Brasil ainda vai demorar um pouco mais, porque a gente não tem as carrocerias locais ainda feitas, né? Então eu acho que talvez 2019, depende um pouco das grandes licitações, né? O mercado hoje está um pouco em compasso de espera, né? Não sabe o que vai acontecer, tudo na expectativa. Não sabe, as licitações nacionais vão sair, não vão, MTU, a NTT, né? Aqui a licitação de São Paulo. Então, à medida que essas licitações saiam, essas concessões vão para a rua, você vai ter uma demanda gigantesca de ônibus e, obviamente, a gente vai tentar se encaixar para colocar o rodoviário, né? Mas eu acho que em especial para fretados intermunicipais de distâncias médias, a gente vai ver esses veículos rodando o quanto antes. Muito bem, mais uma aula aqui com o Adalberto Maluf, que sabe muito do assunto aqui. Não vejo a hora de poder experimentar ou fretado ou rodoviário 100% elétrico, né? Que, como você já disse em outras vezes, não é o futuro, é o presente, já está aí, isso precisa ser colocado em prática. Com certeza, é uma revolução silenciosa, né, ocorrendo no mundo. Cada vez mais no setor automotivo a gente vai ver carros, ônibus, caminhões autônomos, compartilhados, elétricos e conectados, né? A BYD já tem na China ônibus elétricos autônomos em operação, né? Operações piloto, mas já em operação. Você tem ali cidades que estão cada vez mais criando essa infraestrutura da cidade inteligente, onde a mobilidade elétrica vai ter um papel de conversão dessa cidade para uma nova geração, né, de várias camadas de infraestrutura, de telecomunicação, de câmeras, de segurança, onde o veículo elétrico vai ter um papel primordial, porque ele vai ser o material rodante de maior tecnologia na rua. Então, eu não acho que, por exemplo, as cidades vão investir em muitos sensores pela cidade, vai ter infraestrutura e tal. Você vai ver cada vez mais ônibus, carros e veículos com muita tecnologia embarcada, se conectando com a infraestrutura da cidade, ditando o andamento da cidade, integrando com a sua casa, né? Você vai chegar na sua casa, seu carro vai abastecer, vai tirar a casa da rede, ou seu celular ou seu carro vão alimentar a casa. Então essa casa inteligente, que será proporcionada pela mobilidade elétrica, também impactará na cidade inteligente do futuro. Então são grandes processos de mudança, de paradigma, de novas energias, de cidades inteligentes que vêm ocorrendo, e a mobilidade certamente vai ser líder desse processo. Roberto, obrigado mais uma vez. Imagina. Compartilhar um pouquinho a sabedoria aí, um pouquinho do produto que é lançado aqui. E a gente vai mostrando tudo o que essa tecnologia fantástica, que não polui, não agride de maneira sonora e que pode estar cada vez mais disponível, mais presente no dia a dia das pessoas. Isso é importante, né? Maravilha, obrigado, Henrique, pela oportunidade, né? Tá falando com o pessoal da rádio, e para a gente é sempre um privilégio muito grande estar aqui falando de mobilidade elétrica, de novas tecnologias, vendo a feira crescer, né? E o setor se consolidar novamente. O Brasil já foi um dos grandes líderes mundiais em pesados, né? No setor automotivo pesado. Perdemos um pouquinho de relevância, mas estamos aí voltando para se consolidar novamente nesse setor, e para a gente é um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês.